Seja bem-vinda, minha querida, muito obrigado por aceitar, né, vir ao nosso programa. Inclusive ela já até terminou a agenda dela, né, aqui em Serra Talhada, mas gentilmente aceitou nosso convite de estar aqui no nosso programa. Reitora, seja bem-vinda, professora Maria José, um prazer recebê-la mais uma vez no nosso programa Acertou Notícias da Rádio Cultura. Alegria nossa, Tony. Obrigada, né, por dar esse espaço pra gente sempre que a gente precisa, né? E a gente tá aqui muito feliz de estar com você e também para falar para a sociedade, né, o momento que nas nossas universidades do país todo está passando. Estão passando, aliás. Aproveitar também, destacar aqui a presença do diretor-geral e acadêmico da UASH, né, que é o professor Adriano Simões, está aqui também presente, a Rila Érica também está nos acompanhando aqui, nos ajudando, né, na marcação aí da pauta, né, da entrevista. Muito obrigado. E também para o pessoal que está acompanhando aqui, depois eu vou pegar os nomes aí do pessoal para que a gente possa também destacar aqui no programa. Mas primeiro, Heitor, eu queria que a gente pudesse falar um pouco dessa, como é que tá o clima, né, para esse início de 2025 nas unidades, né, aqui de Serra Talhada, como é que foi essas boas-vindas e um pouco dessa agenda que a reitora vai estar cumprindo, né, no estado. Nós já fizemos as outras unidades, vamos fazer hoje à noite ainda, né, porque nós temos dois momentos aqui. Sim, é verdade, né? Isso. Pela manhã e à noite. E amanhã a gente encerra com Belo Jardim, né, das boas-vindas dos novos, os ingressantes, né, os ingressantes da nossa universidade. Então a gente sempre, Tony, recebe os nossos estudantes, as nossas estudantes com muita esperança, não é? É para isso que a gente está aqui. Nós estamos em Serra Talhada porque a gente viu a necessidade de estarmos aqui para poder dar oportunidade aos nossos jovens, aos jovens dessa região, para que eles tivessem a oportunidade de terem na sua vida uma formação com qualidade, que é a formação de uma Universidade Pública Federal. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui todo semestre fazendo esse acolhimento desses novos estudantes, das novas estudantes. E a gente, mesmo com toda essa confusão orçamentária, a gente tem muita esperança, a gente está aqui para dar muita esperança para eles também, né? Sem sombra de dúvida. A gente não pode baixar a cabeça, eu digo sempre, né? A gente não pode, os reitores, as reitoras, né? Nós somos os dirigentes das nossas universidades, tem que fazer o que a gente está fazendo, lutando, informando a sociedade o que está acontecendo e lutando junto aos nossos mantenedores. Isso aí é uma coisa bem interessante. A gente está fazendo isso no Brasil inteiro. Aproveitando então para a gente falar sobre isso, professora Maria José, me permita chamar assim, eu gosto muito de chamar de professora, porque acho que é uma nomenclatura tão bonita, né? Se a pessoa ser chamada de professor, né? Aquele que faz parte da base de todos nós, né? E é o que eu sou, né? Eu estou reitora há um tempo, mas sou professora com muito orgulho. E eu queria aproveitar e falar sobre isso. Não é de hoje, né, que as universidades vêm sofrendo. Quando parece que é assim, quando um governo está com a conta apertada, vai lá para os orçamentos das universidades, infelizmente, né? Parte para a educação. E não é de hoje que vem acontecendo isso, né? Como é que a senhora observa, né, esse cenário? Vamos dizer assim, é mais calamitoso do que o do passado. Agora existe um diálogo, existe alguma conversa para tentar melhorar. E um adendo que eu faço também é de que o país ainda não aprendeu de que quando se fomenta, né, a extensão, os investimentos das universidades, a gente tem mais benefícios, nós temos mais resultados, cientistas, né? Nós temos projetos que acabam ajudando, né? A gente já viu nascer vacina de universidade federal, né, aqui no nosso país. Enfim, então não seria por aí, né, cortar das universidades. Mas eu queria que a reitora pudesse fazer um panorama de como é que está essa situação. Então, Tony, como você sempre acompanhou, nós estamos no 3º ano de gestão, né? Nós fizemos 2012, 2020, maio de 2012, maio de 2020, ficamos 4 anos fora da gestão da universidade e agora nós retornamos o ano passado, em maio. E aí, eu acho que a gente tem uma base, né, para fazer um comparativo. Então, eu te digo que se a gente fizer um recorte de 2014 para cá,
a gente vê que o nosso orçamento, ele oscila muito e oscila sempre para baixo. Né? Então, nós tivemos perdas bem significativas, né, durante esse período, né? Esse período de 2014 até agora. Você tem uma ideia, em 2014 a gente recebia um orçamento de 76,9 milhões de reais para dar conta de fazer, que já não cabia dentro das nossas necessidades básicas, né? E hoje a gente, 2025, a gente recebe 74,6 milhões de reais. Então, você vê que não tem sentido. O tempo passou, né? E o orçamento não congelou, tem sentido, né? A gente tá tendo essas quedas, né? E com esse desequilíbrio orçamentário de 2014 para cá, a gente tem uma defasagem de 2,5 bilhões de reais para as universidades, entendeu? Então, assim, não dá para a gente planejar, não dá para a gente garantir uma formação de qualidade. Você fala nas pesquisas, as universidades públicas federais, elas são responsáveis por 95% das pesquisas que são produzidas no Estado brasileiro. Então, a gente precisa de estrutura, a gente precisa, porque nós temos capacidade técnica de ponta. Então, a gente tem, por exemplo, a gente agora tem, o MCTI é um ministério que tem muito recurso e passa os editais, a gente ganha os editais para as unidades, para a própria sede. Só que quando a gente tem duas alegrias, né? A gente tem uma alegria e uma tristeza imediata. Porque os nossos professores, técnicos, eles conseguem fazer editais, né? Editais de equipamento, de insumo para pesquisa, mas a gente não tem estrutura. Então, toda vez é uma alegria e uma tristeza. Quando eles chegam para mim felizes porque fizeram um edital de 10 milhões, como agora nós fizemos 2 INCTs, 2 Institutos Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pela primeira vez a universidade consegue aprovar 2 institutos, né, um orçamento que oscila em 20 milhões de reais, e a gente já fica, onde que a gente vai aportar esse instituto se a gente não tem capital para trabalhar as estruturas, requalificar ou ter estruturas novas na universidade? Então, isso é um problema muito sério que a gente contrai, né? E a gente não vai dizer ao professor, ao técnico, que não submeta suas propostas editais. Eles precisam mesmo submeter. Então, o que está acontecendo nesse tempo todo aí, essa faixa, esse recorte histórico que eu te falei, é que nós hoje não temos como nem manter os nossos contratos continuados. E a coisa só se agrava. Porque, pra você ter uma ideia, o orçamento acabou de ser sancionado, né? O orçamento chega para a gente no meio do ano, praticamente, porque nós já estamos no meio do ano de 2025. Um orçamento que deveria ter sido aprovado em dezembro. Isso, exatamente. Né? Mas a gente não tem essa esperança mais, porque nunca acontece. A gente sempre vem para março, para abril, né? Então, esse ano a gente sancionou, 2 semanas atrás, o presidente sancionou um orçamento que vem com menos 7 bilhões de reais para a educação. Então, se o Congresso Nacional, se ele corta 7 bilhões da educação, isso é um efeito rebote. Vai-se embora para todas as esferas de educação, a gente sente esse impacto, né? Então, nós temos um orçamento menor do que o ano passado, né? E, além disso, em março, o governo federal, ele publica um decreto, lá no dia 21 de março, publica um decreto dizendo assim, olha, vai sair o orçamento, vocês vão estar com o orçamento, que até agora a gente não está, porque não chegou ainda, não foi liberado ainda, mas vocês só vão poder utilizar desse orçamento 1/18 até o final do ano. Quer dizer, todo mês nós só vamos poder comprometer 1/18 desse orçamento. Aí ninguém segura. Veja, 1/18 do nosso orçamento soma mais ou menos 4 milhões e um pouquinho. A minha necessidade para manter a universidade funcionando e cumprir com a minha obrigação de pagar as empresas nos contratos continuados é cerca de 9 milhões e pouco. Então não dá. E a gente está falando de todas as unidades, todas, né? A sede, Recife, todas. Isso, é o todo, né? Então, assim, esse ano, para você ter ideia, nós tivemos uma queda do orçamento da gestão estudantil, do Programa Nacional de Gestão Estudantil, de Assistência Estudantil. Então, não tem como.
Nós temos uma população... E é muito importante a assistência estudantil. Não, é quem segura... Se não tiver, o aluno... Não, é quem segura hoje sai os da nossos universidade. estudantes nas nossas universidades. Não estou falando da Rural de Pernambuco. Estou falando das 69 universidades do país, com todas as suas unidades descentralizadas da sede. Então, hoje, se nós temos... falando da Rural de Pernambuco, nós temos cerca de 85% dos nossos estudantes com algum recorte social. É aquele estudante, se a gente não aportar um auxílio transporte, ele não vem para estudar. É aquele que, se a gente não der as 2 refeições no dia, eles também não vêm, porque eles não têm como se sustentar na universidade. Nós temos o auxílio moradia para aqueles que a gente não tem, a casa de estudante, no caso de Serra Talhada e a sede, que são as 2 unidades que tem casa de estudante, extrapola o número de necessidade e a gente precisa aportar um auxílio moradia para que eles consigam se juntar com um grupo de colegas e alugar conseguir pagar um espaço. Né? Então, assim, é uma coisa impressionante, porque essa é a realidade do nosso corpo docente do Brasil. Por que está assim, professor? Porque a gente teve os benefícios das cotas, do acesso, e hoje a gente tem pessoas com um recorte social bastante comprometido dentro das nossas universidades. E a gente tem a obrigação de mantê-los ali. Porque o objetivo da gente existir é que a gente proceda ao acesso e a permanência e a formatura, o diploma para esses jovens, essas jovens que precisam ter essa qualificação diferenciada. E esse acesso do estudante, daquele jovem, né, de periferia, do poder aquisitivo baixo, ele tem que ter a oportunidade de chegar ao ensino superior, a ter uma graduação. Como é que ele vai almejar sair daquela situação se ele não tiver oportunidade? Não, esse é o caminho. Mas é claro que sem essa assistência estudantil, esses benefícios que a reitora colocou, gente, não tem como manter esse aluno. Na primeira oportunidade, ele diz, tu quer continuar estudando, tu vai trabalhar. Ele vai trabalhar, ele vai largar o ensino. Isso é normal, isso acontece no ensino médio e o quiçá no ensino superior. Mas né? Isso é uma realidade, você falou uma coisa bastante certa. Então, o que a gente hoje, qual é a luta maior de nós, reitores e reitoras? Primeiro, né, revogar esse decreto de 21 de março. Não tem como a gente manter, a gente tem que voltar a utilizar 1/12, que era o que a gente está fazendo até o mês passado. 1/12, para você ter uma ideia, a gente ainda não contempla os contratos. Dá 6 milhões e pouco, mas pelo menos diminui a margem, né? Então, assim, é revogar esse decreto e suplementação já para o nosso orçamento 2025. E uma coisa que tem que ser, isso a gente vai persistir nessa solicitação, que é a recomposição real do orçamento das universidades, que gira em torno de 2,5 bilhões de reais. Então, isso tem que vir o ano que vem, dentro desse orçamento. Senão nós vamos continuar do mesmo jeito. Do ano que vem, eu vou estar aqui com você dizendo, está do mesmo jeito do ano passado. A gente não consegue avançar com as nossas políticas de inclusão, a gente não consegue avançar com as estruturas, a gente não tem como requalificar, como levantar a estrutura nova. E a gente tem uma necessidade muito grande na instituição. Né? Então a gente hoje não tem que contratar a maioria dos serviços. Você vê, hoje nós temos, para você ter uma ideia, cerca de 350 estudantes com necessidades especiais da universidade. E a gente não tem profissional do quadro liberado pelo MEC, a gente tem que contratar intérprete de Libras. Tem que abrir editais para poder ter... O cuidador, porque nós temos cadeirantes que eles não conseguem, não consegue se manter sozinho na instituição. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa contratar essas pessoas, um apoiador dessas pessoas, e a gente fica de mãos atadas porque a gente não tem como fazer. Com o contingente de pessoal que a gente tem hoje contratado, a gente não consegue atender a essa demanda, que é uma demanda extremamente importante de inclusão mesmo, né? Então é isso, é bem complicado, sabe? Então tá difícil. Eu queria até aproveitar, como é que tem sido o diálogo com o governo Lula, né, em relação a isso? Tem sido mais fácil do que na época do governo Bolsonaro? Existe algum paralelo em relação a isso? Alguma conversa adiantada, reitor, em relação a isso? Veja. Porque precisa ter um diálogo com o governo para tentar diminuir mais essas perdas, essas né? assimetrias. Veja, a gente tem duas situações,
São duas coisas bastante distintas. A gente teve um governo que não ouvia gente, que veio com um negacionismo do ensino, da pesquisa. Então a gente sofria de todo lado. A gente sofria com falta de orçamento, a gente sofria porque naquele momento, a gente não tinha importância para o governo. Naquele momento o governo pensava em acabar com a gente, fechar as universidades. Porque isso era o sentimento que a gente tinha. Porque se você não avançou, nós não avançamos em absolutamente nada nos 4 anos de governo passado. A gente vem com um governo hoje, que é um governo que investe, que é um governo que defende a educação, é a bandeira desde o primeiro mandato. Esse é o 3º mandato do governo Lula. E a gente sabe que ele quer que a educação dê certo. Mas o que a gente percebe hoje é que a gente, quando vai ao MEC, e a gente tem uma associação, né, brasileira, nacional, dos reitores e reitoras, que vive diretamente em diálogo com o governo, com o MEC, né, com o ministro, com o secretário da Educação Superior, e a gente fica preocupado, porque é assim, vamos ter um pouco de paciência, não tem, agora a gente, sabe, tem uma para a recomposição desse orçamento deste ano, tem uma palavra do Camilo Santana, do ministro Camilo Santana, dizendo que o que o Congresso Nacional cortou, ele vai repor. Mas não dá, não é só isso. Mesmo repondo, tem que suplementar até o final do ano. Porque se for nesse ritmo que a gente vai, a gente só sobrevive pagando 3 contas atrasadas. Uma conta atrasada das 3 que a gente tem, que é assim a metodologia que a gente está fazendo, até final de agosto. Você entendeu? Então, isso é urgente. É preciso que haja essa sensibilidade de suplementação. Não estou falando do que foi cortado, não. Eu estou falando que mesmo repondo isso que foi cortado, esse valor foi cortado, é preciso também fazer suplementação até o final do ano. Porque senão a gente não vai dar conta. Sabe? Hoje nós estamos com todas as nossas contas atrasadas. Todas elas. É uma realidade isso. Hoje é uma realidade. Eu estou pagando conta, tipo, de fevereiro. Paga aquela de fevereiro para poder ficar dentro dos 60 dias, né? Dentro dos 60 dos 3 meses que a gente tem direito, vamos dizer assim, da empresa arcar com o pagamento dos serviços, pagar os seus funcionários. Aí a gente está fazendo isso, está pagando a conta lá atrás para poder ficar naquela margem de... Aí depois, isso a gente vai poder fazer. Então não é só uma questão de recompor o que foi cortado este ano, não. É recompor, suplementar, e para o ano que vem não tem mais como a gente fugir disso. Precisamos fazer uma recomposição do orçamento das universidades que se perdeu durante esse tempo todo, de 2014 até hoje, que é na casa de 2,5 bilhões de reais. Quem está lhe mandando um abraço aqui, né, é o Orlando Júnior, coordenador do camping avançado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, de Ibimirim. Um abraço. Tá ligado aqui com a cultura. Mande um forte abraço aí para nossa magnífica reitora, professora Maria José, para o amigo Tony Alencar, obrigado, né? Para Marinalva, Rila e todos os ouvintes, né? Estamos juntos, tá aqui também acompanhando. Tem um áudio aqui, acho que é de Dona Maura, né? Dona Maura, sempre que a professora Maria José tá aqui, ela manda um áudio aqui pra gente. Deixa eu colocar o áudio dela, né? Da Dona Maura. Cadê aqui? Deixa eu ver se sai aqui, né? O WhatsApp colabora conosco. Agora acho que vai. Tony, bom dia. Olha, diga a Dona Maria José que eu tô mandando um abraço pra ela, Valdinho, viu? Pra essa pessoa maravilhosa que é Dona Maria José, viu? Muito bem, Dona Maura. Também, Dona Maura, beijo grande. Tá sempre acompanhando a programação, então quando ouviu, né, disse que ela é linda. A professora estaria aqui. Deixa eu aproveitar também, tem uma provocação aqui, reitora, dizendo o seguinte, as universidades são bancadas para atender a população, porém, elas são politizadas, né? Aquele discurso da questão da esquerda, né? Principalmente nos governos de esquerda. Fui universitário e passei por isso. Em sala de aula, muitos professores tentavam sempre introduzir políticas de esquerda junto aos alunos. O assunto universidade está sendo tratado aí pela reitora hoje, por isso achei oportuno falar, né? E tem muito isso, né? De que hoje dentro das universidades há uma politização voltada mais para o campo da esquerda, né? E o que é que a reitora teria para dizer então a esse ouvinte, né? Pelo nome aqui, acho que é o Joel Lima, né? Que está aqui no contato, que está mandando essa provocação.
Joel, obrigada pela sua contribuição. Na realidade, e Joel sabe disso, ele passou por uma universidade, como ele mesmo falou, a universidade é um campo muito aberto de discussão. A gente não forma só o engenheiro, nem o licenciado em letras, ou geografia, ou um médico veterinário. Não, a gente forma pessoas críticas. A gente precisa formar, é um cidadão que está sendo formado também junto com a sua profissão. A gente não pode, ele vai desenvolver suas... A gente não pode... Isso não sua existe. Crítica, né? Eu digo assim, sabe, Tony? Na nossa instituição, e olha que eu fui eu fui primeiro coordenadora de curso, fui proreitora de ensino 8 anos, reitora pelo 3º mandato. Eu não percebo esse doutrinamento, como chamam. Mesmo porque não cabe esse doutrinamento, porque ali a massa crítica, ela já está muito bem formada. E o que se discute é justamente, por exemplo, eu não ia estar aqui hoje conversando, fazendo a minha parte na questão de criticar um sistema que vem realmente diminuindo o tamanho das universidades. Eu tenho que fazer isso. Isso quer dizer que eu sou de esquerda, sou de direita, isso é nato da gente. A instituição, as universidades, elas formam pessoas críticas, cidadãos e cidadãs que possam ter argumento para poder saber o que é certo e o que é errado. Eu não consigo enxergar isso na minha instituição. E olha que eu passei por esses cargos todinho, né? Eu não consigo. Agora, a discussão nas salas de aula, ela tem que existir. Ela precisa existir. Mas eu nunca vi dizer que na minha instituição os professores botaram um monte de aluno dentro da sala, trancaram a porta e disseram assim: agora vocês têm que ser de direita ou que vocês têm que ser de esquerda e não sei. Não, isso eu não tenho conhecimento disso. Agora, a discussão, a política, ela não está dissociada da formação. Não dá, porque senão a gente estava formando um bando de alienados. E não é isso que a gente faz. Muito pelo contrário. A gente forma um cidadão, a cidadã com senso crítico e com qualidade profissional, qualificação profissional. Então, eu acho que tem muito dessa coisa de se pensar isso, mas... E também, pouco tempo atrás, a universidade foi estigmatizada como um espaço onde as pessoas eram doutrinadas. Num dia que a universidade, principalmente a universidade pública, federal, meu amigo, tiver doutrinamento, para esse fim, a gente está em maus lençóis. Porque ali a gente forma cidadãos e cidadãs críticos e críticas. Principalmente associada a uma excelente qualificação profissional. É isso que eu tenho para falar para o querido aí que... Mas é isso, existe esse estigma mesmo, né? Existe. E bem pertinente aqui a resposta também da nossa reitora. Tem o Danilo Moraes, que é professor, está lá no YouTube também acompanhando, né? Governo federal investe mais na educação superior. Tem aqui a Adriana Freitas, né? Confio no seu trabalho, professora. Aperta o governo, né? Para soltar recursos pra gente, educação é prioridade, concordo também. Educação é a chave de tudo, né? Isso. Então é isso. Reitora Maria José, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado pelas respostas, né? E é muito importante, na posição que a professora hoje está, realmente tem que se elevar o tom mesmo, né? O corte de gasto, atingindo a educação assim cheio, né? Precisa mostrar, olha, educação é um ponto chave. Se o governo pretende, né, mudar os números e a vida das pessoas, a base tem que ser pela educação. Não conheço. Não tem, né? Não existe país nenhum conseguiu. Através da educação a gente melhora a perspectiva de vida também, a saúde das pessoas, as pessoas vão aprender a se cuidar melhor. Então tudo é um efeito cascata que a base é a educação, né? Desde então, sem sombra da de creche dúvida. até a pós-graduação. Exatamente. Não tem outro caminho. O caminho é esse, sabe, Tony? Mas a gente quer agradecer a você, agradecer aos ouvintes e às ouvintes da 92.9 FM, nossa TV Cultura. Você sempre bem simpático, bem antenado com o que está acontecendo aí fora. E a gente só tem que agradecer aqui meu time que veio aqui, uma parte do meu time que veio aqui comigo, né? A Marinalva, a Rila, o Danilo, o nosso querido diretor, o Adriano Simões. E toda a comunidade, né, da UAST, UFRPE, que está aqui. Tem uma contribuição. Nossa. Mais 18 anos em Serra Talhada. Isso. Foi um divisor de águas de verdade. Daí você mudou tira... o cenário da educação de Serra Talhada, então, sem dúvida. Aí você tira o que é que uma universidade não faz numa região. Porque hoje, gente, eu vim aqui em 2003 discutir que cursos nós iríamos ofertar aqui a partir
do programa de expansão e interiorização da educação superior. E aí, quando eu volto, quando a gente acompanha esses anos todos, não saí de Serra Talhada esses anos todos, a gente vê como Serra Talhada mudou. Depois da Universidade Federal, Nossa, Instituto Federal, universidades, UPE, né? Mas a gente já privadas também. É impressionante, porque é isso mesmo. Ela vem para mudar as realidades, trazer oportunidades, possibilitar uma vida melhor para a população. É isso, sabe? Então, não pode ter corte na educação, na verba da educação. Não pode ter corte na verba da saúde. Não pode ter corte em orçamento de segurança, de moradia. Não pode, porque são necessidades básicas e que quem tem que manter é o governo. Não é? Por exemplo, vocês têm que chegar mais perto da bancada federal, né? Pega mais emenda. Não. Isso tem que estar... Isso não existe. Pronto ali, né? Não, porque não tem que estar atrás é emenda que vai deputado, sustentar, né? custear a universidade. Não, emenda são para projetos pontuais. A emenda não paga custeio. Porque custeio são contratos continuados. Tem que estar dentro do orçamento da instituição. A gente vai sim, tem um trânsito muito tranquilo com a bancada de Pernambuco. Só que eles não podem bancar a universidade, não é obrigação deles. Eles estão junto com a gente para um projeto pontual que a gente vai lá e passa um recurso A, B ou C. Faz uma captação de recurso. Só. Então não é isso que vai continuar dando sustentação orçamentária às nossas instituições. Sem dúvida. Tony? E é isso. A gente um abraço, minha querida. Um abraço Obrigado, grande para você e para todos que estão nos ouvindo.